Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num sistema chinês muito antigo, focado em cultivar a nossa força interior, a nossa energia vital. É uma verdadeira jornada, sabe? Uma que une corpo e mente de um jeito que desafia quase tudo que a gente pensa que sabe sobre exercício. Imagina só, por séculos, esse conhecimento foi um segredo passado apenas de mestre para discípulo, quase como um tesouro. Era uma prática super misteriosa que misturava artes marciais, filosofia, medicina, uma coisa única. E é só agora que ela está de fato se abrindo para o mundo. Então, o que vamos ver hoje? Primeiro, vamos desvendar um pouco dessa arte secreta. Depois, a gente explora uma ideia que parece até contraditória, um exercício parado que gera força. Vamos entender o que é essa tal de energia vital, aprender os princípios básicos da prática e, por fim, ver como tudo isso se aplica tanto na saúde quanto na nossa rotina. O mais fascinante dessa arte, que é conhecida como Qigong, é justamente como ela integra áreas que a gente costuma ver de forma separada. É uma visão muito mais completa, sabe? Holística. Ela entende que força física, mente clara e equilíbrio da nossa energia está tudo conectado, não dá para separar. Pensa um pouco em como nos exercitamos normalmente. A gente corre, levanta peso, faz aquelas aulas super intensas, né? A lógica é quase sempre a mesma: gastar energia para ficar mais forte, para ter mais resistência. Mas será que esse é o único caminho? E aí que a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre um exercício, olha, super poderoso, que por mais estranho que pareça, quase não tem movimento. É a ideia de encontrar força justamente na quietude. E essa pergunta, ela muda toda a perspectiva. Já pensou? Uma prática que, em vez de cansar, de esgotar a nossa energia, na verdade a reabastece. É como se fosse uma forma de reverter aquele processo de desgaste do dia a dia e cultivar vitalidade de dentro para fora. Essa prática tem um nome, Zhan Zhuan. A pronúncia é algo como Zhanzhong. E a tradução é linda, significa ficar de pé como uma árvore. A ideia é exatamente essa. Pense numa árvore, com raízes bem firmes, um tronco forte. A prática se concentra nisso, em gerar energia, e não em gastá-la. Tá, mas como assim gerar energia ficando parado? Para a gente entender essa lógica, precisamos falar do conceito que está por trás de tudo. A gente precisa falar sobre o Qi. Esse símbolo aí é o ideograma chinês para Qi. A gente pronuncia Qi. E o que ele significa? Bom, pode ser ar, pode ser respiração, mas o sentido mais profundo mesmo é essência vital. É basicamente a energia que move tudo que é vivo. Então vamos lá. O que é o Qi, exatamente? Pense nele como a energia fundamental que sustenta a vida. É como se fosse um pedacinho da energia do universo, só que dentro da gente. E essa energia não fica solta, ela flui pelo corpo por canais, que são chamados de meridianos. Quando esse fluxo está livre, equilibrado, temos saúde. Agora, se ele bloqueia, aí podem começar a aparecer os problemas. Essa ideia é a base de tudo na medicina tradicional chinesa. Essa citação é muito poética, né? E ela explica perfeitamente essa dualidade do poder no Qigong. Existe a força do tigre, aquela força explosiva que a gente vê no movimento, mas também existe a força do dragão que dorme, uma força gigante, contida, que é cultivada no silêncio, na quietude. E o mais importante, uma não existe sem a outra. Certo, vamos então para a parte mais prática. Como é que se faz o Zhanzhuang? Basicamente, o objetivo é se transformar numa espécie de canal, um conector entre a energia que vem da Terra e a que vem do céu. A prática toda se apoia em 4 princípios. Primeiro, alinhar o corpo, criar um eixo reto, vertical. Segundo, enraizar os pés, sentir mesmo a conexão com o chão, com a terra. Terceiro, e esse é super importante, relaxar. Mas relaxar de verdade, profundamente, soltando aquelas tensões que a gente nem sabia que tinha. E por último, o grande objetivo, gerar e guardar essa energia vital. E uma das chaves para tudo isso funcionar é a respiração. A maioria das pessoas, no estresse do dia a dia, respira pelo peito, sabe? Uma respiração curta, rasa. A prática do Qigong nos ensina a voltar para a respiração natural, aquela profunda, usando o abdômen. Ela fica centrada numa região um pouquinho abaixo do umbigo, que eles chamam de Tantian. É essa respiração que traz energia de volta para o nosso centro e aumenta a vitalidade. Ok, cultivar a energia é ótimo. Mas e na prática? Quais são os benefícios concretos disso? Vamos dar uma olhada no potencial terapêutico dessa prática.
Para se ter uma ideia, na China, o Qigong é usado até em hospitais como tratamento complementar para uma série de condições. A lista é grande, vai desde hipertensão e artrite até várias outras enfermidades crônicas. E mais, tem se mostrado muito eficaz para quadros que vêm do estresse, como ansiedade e depressão, porque ajuda o sistema nervoso a se regenerar naturalmente. E a lógica por trás disso tudo, por essa visão vitalista, é bem direta. A prática regular estimula o fluxo de energia. É como se estivéssemos limpando os canos por onde essa energia passa. E quando limpamos esses canais e promovemos o equilíbrio lá dentro, o nosso próprio sistema começa a funcionar melhor, a encontrar seu caminho para a saúde. Mas o mais legal de tudo é que esses princípios não são só para aquele momento da prática. A ideia é que eles podem, e até devem, ser levados para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Repare só como nos tensionamos sem perceber, fazendo coisas simples. Segurando o celular com o ombro, por exemplo, ou nos curvando na frente do computador. A proposta do Zhan Zhuang é levar essa consciência de alinhamento e relaxamento para todos esses momentos. Isso diminui o desgaste e deixa a energia fluir. A imagem é como se estivéssemos sempre segurando um balão invisível para manter o corpo aberto e relaxado. E olhe que dado impressionante. Alguns estudos apontam que cerca de 70% das doenças que o Qigong trata com eficácia são de origem psicossomática. Ou seja, são problemas que pioram e muito por causa do estresse. Isso só mostra o tamanho do impacto que reequilibrar o sistema nervoso pode ter na saúde como um todo. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. A nossa mente tem um papel super ativo nisso tudo. Sabe, uma atitude positiva, de confiança, manda uma mensagem de harmonia para o corpo inteiro. Isso permite que a mente e o Qi trabalhem juntos, em sintonia. Já a dúvida, a negatividade, elas podem acabar criando uma espécie de interferência, atrapalhando o processo. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma reflexão, né? Vivemos buscando mais energia, mais bem-estar e quase sempre olhamos para fora procurando uma solução. Mas e se a maior fonte de vitalidade de todas já estiver aí dentro, adormecida, só esperando para ser despertada? No fim das contas, o Qigong, e especificamente o Zhan Zhuang, não é sobre buscar algo que nos falta. É sobre liberar um potencial que já temos. É um caminho para se conhecer melhor, se fortalecer, uma forma de acessar essa essência vital poderosa que já existe dentro de cada pessoa. Bem, se este tema despertou seu interesse, fica aqui o convite para aprofundar um pouco mais no material complementar que está disponível no link na descrição. Agradeço muito a companhia.